Oh, a Alma Nua, né, nossa revista eletrônica sobre cultura e saúde, tem a honra de entrevistar outro grande compositor da nossa atualidade, né? Gabriel Almeida Prado. É uma honra para nós. É outra pessoa que eu conheci tem pouco tempo, mas que eu já fiquei fã, né, das poesias, das composições, da música dele. Bem-vindo, Gabriel! Prazer enorme estar aqui, Jorge. Muito obrigado mesmo pelo convite. Quem me falou Você, primeiro desse trabalho do Alma Nua foi o Kleber Albuquerque, que é um parceiraço também. Então, um prazer enorme estar aqui. maravilha, o prazer é todo nosso. Gabriel, hoje você reside em que cidade? Eu moro em São Paulo, onde eu nasci. Você é conterrâneo? Que bairro? Eu moro na região do Paraíso. Eu era da Humberto I, moço, sou Ó, daí, né? E vim parar nos Goiás aqui, estou em Goiânia, né? que maravilha. A gente é uma região abençoada, né? É um dos bairros que eu mais gosto da cidade de São Paulo, né? Tem Uhum. a minha vida afetiva toda aí registrada, né? Mas, Gabriel, como é que hoje você define seu trabalho? Né? Hoje você está mais vinculado à MPB, para o público nosso, né, que está vinculado às universidades. Como é que você define tua carreira hoje? Como é que você foi parar, né, como esse grande compositor hoje da nossa MPB? Eu defino minha carreira, eu me defino como um compositor, cantor de música brasileira, com várias influências de músicas do mundo todo, assim, sabe? Mas eu tenho um olhar principalmente para palavras, sabe? Eu gosto muito do. A canção, para mim, vem muito da poesia, da palavra, sabe? Ela nasce muito É, nesse lugar. e você é um poeta feroz. Ali, poesia, galera, dá uma sapiada nas poesias do Gabriel, é coisa muito boa, né? Obrigado. A gente confesso que eu estou conhecendo seu trabalho agora, nesses últimos 6 meses, né? Uhum, Até quem apresentou seu trabalho foi o Kleber, uhum. mas, né? Como é que começou essa história? Desde quando você vem escrevendo? Tem Como é que muito a despertou ver, esse talento? tem muito a ver com a minha história mesmo, mas também tem a ver com o encontro com o Kleber também. Ele e o Hélio Camalli, o Kleber Albuquerque e o Hélio Camalli. É, na época, o Kleber, primeiro, eu estava querendo estudar violão, eu já tocava um pouco, mas eu tocava com palheta, sabe? Outra linguagem, assim. E eu escrevia também, mas eu não juntava as duas coisas. E daí eu fui ter aula com o Kleber, e na segunda aula de violão ele falou assim: olha, eu acho que o que eu posso te ensinar, o que você toca de violão já está muito próximo do que eu toco, assim. É um violão para se acompanhar, assim. Você não tem uma letra, você não escreve alguma coisinha aí e tal. Daí essas aulas esses encontros para foram virando encontros de composição. Eu fui mostrando algumas coisas que eu escrevia e a gente foi compondo junto a partir disso. E depois, logo em seguida, quase que junto, eu me aproximei do Hélio Camalli, que é muito amigo dele também parceiro do Kleber, um grande. E acabei compondo com ele também. Inclusive, acho que eles foram muito. Sinto que eles foram muito generosos comigo, assim. Eu, moleque, nunca me trataram de um jeito. Ah, você não sabe, a gente tem experiência, você está começando agora. Sempre foi me ouvindo, assim, com muita generosidade. Então, isso também acho que me ajudou bastante a aprender. Fala mais do Hélio, explica para a população, a turma que está assistindo a gente, porque a gente já entrevistou o Kleber, né? Uhum. Quem é o Hélio? O Hélio Camalli é um compositor também, cantor dos maiores que eu conheço. E ele é mais ou menos da mesma geração do Kleber, parceiro do Kleber. Ele é de São Caetano, aqui do ABC, mas tem família da Bahia, então ele é um cara. Morou um tempo na França, agora está no Brasil de novo. É esse artista.
Legal. Gabriel, tem umas questões que eu acho curiosas, né? Eu tenho visto você fazendo várias parcerias aí, roda de poesia, publicações de poetas, falando de influência. Às vezes você conta uma história que eu queria que você repetisse essa história da época da pandemia, de uma frase de uma escritora que você viu que estava fazendo uma live que virou letra de música. Ah, sim, claro. Na verdade, eu componho meio, eu sou meio compulsivo assim para compor. Eu tô sempre compondo. Nem tudo acaba se transformando numa música completa, assim, né? Às vezes fica só muitas músicas pela metade, pelo caminho, sabe? Mas é uma compositora, na verdade, a Mariana Ferrari, que estava participando de uma live na época e ela leu um texto dela que, pelo que eu entendi, o texto nem tinha muito intuito de ser canção, mas ela terminava o texto dizendo alguns versos que eu achei muito interessantes e acabei transformando numa canção chamada As Mortes que a Vida Tem. Aproveitar que você está aqui, vamos fazer diferente hoje. Que você está com o violão, você consegue cantar para a gente um trechinho dessa música, só para dar um gostinho para quem está assistindo a gente aí da qualidade do seu trabalho? Bora. Tá dando para ouvir bem? Tá. O fim de toda história é logo ali. Na lâmina afiada, no beijo da aranha, no pino da granada, no meio das entranhas, ou em qualquer instante que se abrir. Um velho guerrilheiro tropeça no passeio, a moça trapezista se perde na floresta, um último suspiro antes de dormir. As ordens da polícia, a quina do armário, as falsas medicinas lá no noticiário, o sonho que não vai se concluir. Se é preciso morrer, sim, meu bem, mas é preciso coragem pra viver. As mortes que a vida tem. Se é preciso morrer, sim, meu bem, mas é preciso coragem pra viver. As mortes que a vida tem. Se é preciso morrer, sim, meu bem, mas é preciso coragem pra viver. Maravilha, Gabriel. Muito bom, né? Gabriel, como é que se dá esse teu processo de composição? Fala o nome dessa música antes, por gentileza. Essa música é inédita ainda, né? Ela se chama As Mortes que a Vida Tem. E ela é uma parceria com a Mariana Ferrari. Mariana Ferrari. Ela não está em nenhum álbum teu ainda? Ainda não. Ainda não. Mas, por favor, lança como single para ontem, tá? Que ela é muito linda. Falando nisso,
Hoje, a gente está gravando, né, aqui, hoje é dia 13 de junho, eu estou lançando um single com o Marco Villani, inclusive, que você já chamou aqui, né? Sim, sim. A ideia desse nosso espaço é sempre trazer novos compositores, novas pessoas, porque, Gabriel, eu estou de saco cheio daquele papo que só tem coisa boa antiga. Ah, sim. Né? Eu tô dizendo, eu não aguento mais escutar esse jargão que banda boa era dos anos 70 e que não tem nada no mundo que presta. Então, galera, vamos abrir a cabeça. Né? Cultura é saúde mental. Olha a qualidade desse trabalho e a gente vai colocar o teu lançamento nas redes, tá, Gabriel? A ideia nossa é trabalhar sempre nessa questão de ter a interação não só com os artistas, como os profissionais de saúde, né? Abrir a cabeça das pessoas, fomentar a cultura. Para isso que nós estamos aqui. Né? Então, quantos trabalhos você já produziu? Você tem algum álbum teu? Você está lançando mais single? Eu tenho 2 álbuns lançados. O primeiro chamado A Língua e a Alma, e o segundo chamado Não Aceito Ser um Só, que é o mais recente, e é de 2021. Não aceito tá, ser... me conta a história desses 2 álbuns, por gentileza. Falando dessa tua trajetória como compositor, como cantor. Então, eu comecei falando um pouco sobre o Kleber, né? Mas eu também tenho que falar sobre minha família. Meu avô foi poeta, professor universitário e fundador da Unesp de Assis, do interior de São Paulo, junto com o Antônio Cândido, etc. E ele... Então eu sempre convivi muito com a literatura, com a poesia, sempre próximo, assim, sabe? Minha mãe, quando meu avô estava fazendo mais ou menos uns 80 anos, ele viveu até uns 95, se eu não me engano, quando ele estava fazendo 80, ele não havia lançado nenhum poema dele, nenhum livro de poesia dele, mas escrito durante a vida inteira. Então ela resolveu reunir esses poemas e lançar o primeiro livro dele. E a partir disso ela começou a fazer, para preparar o lançamento, ela começou a chamar vários artistas. Então eu acabei convivendo com muitos artistas num projeto chamado Chama Poética, que é um projeto de música, poesia, literatura, que minha mãe, Fernanda de Almeida Prado, começou e que hoje em dia eu trabalho junto com ela nesse projeto. Então a literatura está muito próxima. E então eu fui conhecendo muitos artistas, e nesse conhecer os artistas eu acabei conhecendo o Kleber, o Hélio Camalho, o Jean Garfunkel, que também mais tarde se tornou meu parceiro. Muitos artistas incríveis, assim. E a partir disso eu resolvi, num certo momento, conversando com um poeta amigo chamado Carlos Galdino. Ele já teve banda onde ele fazia uma coisa muito inspirada no Cordel do Fogo Encantado e tal. Ele misturava também música com literatura e tal. E ele, vendo o meu trabalho, gostando do meu trabalho, um dia ele chegou aqui na cozinha de casa e falou: bicho, você tem que gravar alguma coisa, porque eu tive uma banda durante 15 anos e como eu não gravei nada, eu sinto que ela não existiu quase. Então vai gravar. E daí, a partir dessa provocação, que eu resolvi gravar meu primeiro álbum, o A Língua e a Alma. Que foi lançado quando? Ele está nas plataformas? Ele está em todas as plataformas. Ele é uma confusão, sabe? Eu sempre tive muita dificuldade de lançar, porque eu sempre demorei muito. Então, ele foi lançado, ele começou a ser gravado no final de 2012, e eu lancei ele em 2016 nas plataformas, mas eu fui fazer um show de lançamento que aconteceu no Auditório Ibirapuera, no foyer do Auditório Ibirapuera, em 2017, que foi quando eu comecei o segundo álbum, também a produzir o segundo álbum. E esse segundo álbum tem uma história muito, muito bonita, assim. No meio do caminho do primeiro, do A Língua e a Alma, eu conheci alguns músicos indicados pelo meu professor de violão na época, que era o Emiliano Castro. E eu conheci o Lil Ferreira, que é um músico incrível, assim. Ele toca violão, bandolim, guitarra, e
E ele acabou entrando no finalzinho de gravar o meu primeiro álbum. Eu acabei colocando ele numa faixa que eu fiz, uma canção chamada Maravilhas no País de Alice, que é em homenagem à minha sobrinha Alice. É um Boas-Vindas ao Mundo que eu fiz para ela. Eu e o Léo Nogueira, um outro parceiraço, letrista. E nesse caminho a gente continuou tocando e eu com muita vontade de gravar mais, sabe? Eu gostei muito da experiência de estar no estúdio e eu fui pegar o gosto no final, porque eu tava meio perdido no começo, assim, não sabia o que era estar num estúdio. E daí, com esse desejo de gravar, eu falei, Lil, vamos gravar alguma coisa, nem que seja só voz e violão, a gente toca já há algum tempo, isso já era, sei lá, 2016, 17 mesmo. Final de 16, talvez. Vamos gravar um negócio que nem que seja voz e violão e tal. Ele topou. E daí, nesse meio do caminho, eu fui conhecendo algumas pessoas. Eu conheci o Pedro Serapicos, que é um produtor, que gostou da ideia. E a coisa foi crescendo. Mas e se a gente, em vez de fazer só voz e violão, a gente chamasse uma participação especial aqui do Danilo Moura, que vai fazer uma percussão? Ah, legal, mas já que ele vai gravar nessa, por que ele não grava nas outras? Daí a coisa foi crescendo, que virou quarteto de saxofone, cordas, virou um disco enorme, assim. E a coisa foi acontecendo. E a história que eu acho mais bonita disso tudo é que no dia que a gente estava escolhendo o repertório, eu e o Liu, eu me despedi dele depois da gente pensar a primeira ideia, né? Primeiro brainstorm. E daí eu me despedi dele. Quando eu voltei pro meu computador, eu vi que tinha uma mensagem de uma prima minha, que não fazia ideia, da Júlia Ianina, que é uma prima minha, atriz, queridíssima. E ela tava me mandando uma mensagem e eu não fazia ideia, porque fazia um tempo que eu não falava com ela e ela também não sabia que eu tava produzindo um álbum. Então, ela me mandou a seguinte mensagem: sonhei que tava bordando uma camiseta com o nome do seu próximo álbum. Falei, nossa, eu acabei de ter uma reunião para falar disso, me conta, né? Eu falei, qual era o nome? Você lembra? Ela, Não Aceito Ser Um Só. E eu acho que esse nome também foi dando trilho para que várias pessoas fossem chegando. Então, tem participação do Siba, tem participação do Rubi, que é um cantor também incrível, tem participação do Kunta Kinte, que é um rapper senegalês cantando em Wolof, uma língua do Senegal, tem participação do Proveta, tocando clarinete, tem participação até do Pascoal da Conceição, o doutor Abobrinha do Castelo Rá-Tim-Bum, tem uma participação dele também dizendo um texto no começo de uma música. Então, assim, é um álbum que tem uma história, para mim, muito, muito bonita, assim. E ele foi lançado no meio da pandemia, depois. Que maravilha, Gabriel. Né? Quer dizer que a gente que é analista também trabalha na área de saúde, e o nome do disco veio de um sonho. Eu adoro essas coisas, né? Isso vai mostrando o poder do nosso inconsciente coletivo, né? Total. Como é que as coisas funcionam, né? As conexões, né? Como é que a gente se junta, né? Uhum. É interessante, eu vejo muito isso em outros artistas, o poder de fluir das coisas, né? Uhum. Eu falo até porque eu também tenho um pouco desse exemplo, né? Sem querer eu vou parar em certos lugares quando eu vejo eu estou enturmando com gente. Olha aqui o trabalho que a gente está fazendo aqui com artistas do Brasil inteiro, né? Que legal. Um puxa daqui, outro puxa de lá, não fala com fulano, vamos fazer não sei o quê. É uma rede, né? É uma rede de contatos, uma rede de cultura, uma rede pelo bem, né? E o poder da arte tem muito essa questão de ser o... Eu vou falar um nome aqui que me vem na cabeça, o rejunte para deixar a coisa funcionando e as pecinhas se integrarem, né? Sim, claro. Eu particularmente acho isso muito interessante, de como as coisas vão se conectando e vão se encaixando, né? Como é que é teu poder, né? Como é que funciona o teu ato de criação? Tem muita gente que fala que é solto, eu não tenho regra, tem gente que já tem um pouco de regra. Como é que o Gabriel compõe? Eu não tenho uma regra muito definida, assim, mas eu tenho um costume maior. Geralmente vem de uma ideia mesmo, geralmente de uma ideia da palavra, mais do que da melodia. É raro que venha a melodia primeiro. Mas, geralmente,
às vezes é uma ideia de um verso mesmo, uma coisa curta, e daí a partir disso eu vou desenvolvendo. Mas eu já fiz canção de tudo quanto é jeito, assim, já botei letra em música, já musiquei poema de outras pessoas, é bem variado. Mas você trabalha mais de manhã cedo, quando acorda, você pega inspiração, você é daqueles que fará a madrugada toda, que eu tenho um amigo meu dos teclados aqui, que ele só funciona depois das 10 da noite, né? Exato, eu sou um vampiro, praticamente um vampiro. Eu trabalho muito de madrugada, mas na verdade eu tô sempre pensando, então às vezes eu tenho uma coisa com a atenção bem complicada, assim, até fui diagnosticado com TDAH recentemente, pela neuro, e eu tenho uma coisa com a atenção bem complicada, mas essa coisa da palavra me chama muito. Então, às vezes eu estou conversando com alguém e a pessoa fala alguma coisa que eu acho interessante ou que me provoca, às vezes nem é a própria pessoa que falou, mas a palavra que ela falou me provocou alguma brincadeira com a palavra e eu já fico com aquilo na cabeça, assim, acabo me distraindo. Daí eu anoto no meu celular, tem um bloquinho de notas, que eu vou anotando as ideias, e daí às vezes eu revisito, às vezes aquilo fica na minha cabeça e eu termino mesmo no momento, algo do tipo. Tá, me fala uma coisa, Gabriel, você está hoje vivendo de música, você está conseguindo viver de arte, como é que você vê o cenário hoje para o artista? Eu tenho Né? achado muito complicado. Eu acho que viver de música é muito possível. Mas eu tenho até certa dificuldade de dizer que eu sou músico, sabe? Eu acho que músico e artista são coisas diferentes. Claro que os dois podem habitar a mesma pessoa, mas eu acho que músico tem uma consciência musical de técnica mesmo, de teoria, de técnica mais específica. E o artista, o cancionista, né, nem sempre, ele muitas vezes, ele pode até ter uma habilidade tocando e tudo, mas a habilidade é mais da criação mesmo, do pensamento, de desenvolver isso. E daí eu acho que nesse sentido é mais complicado trabalhar, achar espaços para viver como artista, sabe? Eu tenho procurado alguns caminhos, eu tenho feito alguns trabalhos com produção, devagarzinho, assim, né? Tenho começado, e tenho pensado até em outros caminhos. Eu me interesso muito pela área da saúde mental também, minha mãe psicanalista, psicóloga, psicanalista, então eu sempre convivi bastante, eu já toquei, inclusive, em alguns espaços, eu toquei no saudoso Oscar Cesarotto, que fazia o Café Lacaniano na Livraria da Vila. Eu toquei lá algumas vezes e foi uma experiência muito legal, assim. Inclusive, tive uma recepção de que os lacanianos acharam minhas canções muito psicanalíticas, assim, as letras e tudo mais. Então eu tenho interesse tenho pensado até em estudar também para ampliar esse lugar da psicanálise, talvez, não sei ainda, tenho pensado. Mas sem fugir da arte, sem fugir da música, que é o que mais me interessa. São espaços de interseção, né, que eu acho e logicamente cada abordagem, Gestalt, psicodrama, cada um vai fazer uma leitura desse processo, né? Uhum. Mas eu falo que desde Inês da Silveira, década de 1950, ela já abriu para a saúde mental uma interseção muito forte com a arte, né, provando, inclusive, para toda a saúde mental, que a arte ajuda o paciente psiquiátrico, mesmo grave, a ter um prognóstico muito melhor. A partir de lá, as pessoas vêm redesdobrando essa experiência em várias linguagens, em vários processos. Inclusive, o Marco Aurélio, que foi presidente da Associação Brasileira de Lacan, que era psicanalista lá do Rio de Janeiro, né, médico também, ele trabalha, na época que eu estagiei com a doutora Anisa, ele trabalhava lá, né? Era ele e o Frederico Lucena de Menezes, que eram os psiquiatras. Da Silveira? Sim, 90, 92. Né? Então tinha na equipe lá, você vê que tinha gente de tudo quanto era abordagem, tinha várias pessoas, né, com esse foco, né? Sim. Isso é muito legal, né? É importante isso, até porque a arte, né, Gabriel, eu vejo que ela gera primeiro um espaço de reflexão na vida do indivíduo,
Uhum. Ela ajuda as pessoas a clarearem pensamentos, dá ideia, abre cabeça, expande. E a gente está num processo muito de falar de plasticidade cerebral, até para evitar doenças como Alzheimer, né, outras deteriorações para o pessoal, né, não fazer bobagem na vida de ficar acampando na frente de quartel, pelo amor de Deus, para depois ser chamado de doido, e até pelo mentor da coisa, né, sabe? Né? E é interessante isso, né, de abrir a cabeça, expandir. Né? Mas é muito bom, que legal que você tem essa visão. Hoje você está se apresentando em vários lugares aí, em São Paulo, o que você tem feito aí? Você Eu falou que tenho começou a apresentado, produzir. eu fiz um show recentemente com o Villani também, com o Marco Villani, na Rotina, né? Que se chamava até pouco tempo atrás de Teatro da Rotina, em Pinheiros. E tenho feito algumas coisas, procurado alguns espaços também. Muito bom, quando você for tocando, por aí for lançando as coisas, vai mandando para a gente que a gente põe na roda. Oba, Tá? manda. Né? Tá, como é que você tem observado hoje, Gabriel? Você abriu o caminho, né? Uhum. Como é que você tem percebido a nossa realidade hoje? Porque quase todo compositor ou todo artista, né, eu questiono até um pouco esses diagnósticos, porque o artista ele tem TDAH. Gente, todo artista que eu conheço tem TDAH. Uhum. Porque são almas mais livres, dispersão e arte andam juntas. Sim. É engraçado, você falou da Nise, eu lembrei muito de uma frase dela que eu acho muito bonita, que eu sempre penso nela junto com uma outra do Salvador Dalí, que é meio prima, uma frase da outra que eu acho muito, muito bonita. Que a Nise, eu conheço pelo menos com ela dizendo isso, né? Que os artistas e os loucos mergulham no mesmo rio, né? Opa, que está lá no inconsciente coletivo, está na alma. Né? Eu sou músico nas horas de folga também, né? É a segunda atividade que eu tenho, e todo mundo que eu convivi. Sim. E daí eu acho curioso que o Salvador Dalí falava assim: a diferença entre um louco e eu é que eu não sou louco. Eu acho muito bonito isso, porque é isso, né? Quer dizer, o que é a loucura? Gabriel, tá na hora de botar isso numa letra, viu? Tá na hora de fazer. Eu tô te provocando e eu quero ver a letra aí, tá? Né? Porque eu acho muito interessante, né, esse processo da alma sensível. Uhum. Né, de fazer as leituras sobre outro prisma da realidade, né, e de desdobrar a percepção e a consciência, né, que para muita gente hoje dessa ciência materialista você vai falar, ele tem TDAH. Uhum. Né? Olha lá, o artista distraindo. E eu lembro do nosso querido Hermeto Pascoal, um abraço, meu mestre, né? Um dos maiores gênios da nossa música. Né? Ele falando que ele andava na rua, e os meninos falavam, chegava para o pai dele, esqueci o nome do pai dele, teu filho tá variando. Né? Porque ele ficava lá no meio da rua andando perto dos meninos, decorando melodia na cabeça dele. Uhum. E ele não tem nada de doido. Claro. É uma alma extremamente sensível, né? Um ser extremamente intuitivo. Uma das mais... o cara tem doutor honoris causa lá em Juilliard. Maravilhoso, incrível. O cara é fora da curva, né? Um dos maiores resultados da nossa música nacional exportada para o mundo inteiro. Né? Como é que você vê essa questão, Gabriel? Eu sinto que eu tenho pensado muito sobre isso, sabe? Eu sinto que a gente tem vivido, eu acho que isso tem a ver com a internet, como a gente tem lidado com ela, pelo fato de que a internet nos dá acesso ao mundo, tem inclusive para abrir esse meu pensamento, eu sempre penso muito sobre um conto, se eu não me engano é do Borges, que ele fala sobre a Biblioteca de Babel, que é uma biblioteca onde tem todos os livros já escritos e todos os livros que serão escritos pela humanidade. Né, uma biblioteca fictícia dentro desse conto, e ele propõe essa provocação dizendo que essa biblioteca ela contém tanta coisa que para você achar o livro que você deseja, é mais fácil você passar a vida escrevendo o seu próprio livro do que você procurar o livro que tem a informação que você deseja achar dentro dessa biblioteca.
Então, eu tenho pensado muito sobre isso, num sentido de que a internet acaba sendo um pouco essa biblioteca de Babel, com tanta gente lançando tanta coisa e tantas informações também. E eu acho que isso criou em algum lugar um certo saudosismo. De um lado, um saudosismo da extrema-direita, idealizando uma época que nunca houve no país, de Exato, 64. que na época da ditadura eu era feliz, né? O pessoal só não Exato, lembra do surto de meningite de poliomielite, né? exato. E de um outro lado, a esquerda, que é uma autocrítica, porque eu me considero uma pessoa de esquerda, né? Mas a esquerda se colocando também com um saudosismo de soluções para resolver essa coisa. Então, como se só isso que um pouco você começou a falar ali, é como se só existisse, como se o bom não só tenha sido feito no passado, sabe? Como se e a gente fica mirando num ideal, porque é o que está na internet, né? O que está ali, então eu vejo muitos artistas jovens, muitos músicos tecnicamente incríveis, mas pensando muito pouco, e ao mesmo tempo que tenham muito talento. E obviamente que tem muita gente fora da curva fazendo também coisas muito interessantes. Mas eu também vejo muita gente pensando de uma forma muito técnica apenas, sabe? Sim, sim. Tem muita gente estudando muito violão ou o instrumento que quer estudar, mas sem pensar o que fazer com aquele instrumento, né? Como que... E aí, eu particularmente, Gabriel, eu falo que aqui, né, até como músico, né, hoje é difícil você ver a pessoa conseguir pensar coletivamente para montar uma banda. Sim. Sim. Porque a banda você tem que ter primeiro integração entre as pessoas, um tem que escutar o outro. Você não pode querer ficar atrapalhando o cantor que está cantando demais. Às vezes você tem que fazer só uma caminha lá para deixar a voz aparecer. Exato. Não, e o pensamento individualista atrapalha o coletivo, né? Que acho que entra um pouco dentro disso. Né? Você trouxe duas linhas de raciocínio que eu quero explorar. Primeiro, essa questão do individualismo. E fora o quê? Eu falo até como músico. Eu acho que eu já fui em alguns shows que eu falo, pai, o que eu vim fazer aqui? Porque às vezes o cara é tão técnico, que é a coisa mais insuportável do mundo, que ele fica lá fazendo aquelas escalas de... Sabe? Exato. Mas não tem alma. Exato. Ele não te emociona. E daí você pega alguém como... A impressão que eu tenho é como se fosse a pessoa colecionou caixas e mais caixas de pluralidade de lápis de cor, mas não sabe o que... Mas quer colocar todas as cores num quadro, no mesmo quadro. E daí vem alguém como o Bob Dylan, por exemplo, que tem só um carvão e que sabe usar aquele carvão com maestria. Ele sabe que... Eu acho que o artista se faz da falha, sabe? Eu acho que a gente tem pensado muito numa perfeição e numa polidez que é interessante a gente procurar. Eu também gosto de tocar bonito, eu também gosto de estar afinado, eu também gosto de estar não ficar o violão trastejando, e gosto de estar limpinho, né, o som do violão e tudo. Mas a arte tem que estar acima disso, né? Tem que estar na frente. Ela tem que ter espírito, né? E você citou o seu Bob Dylan. Eu escutava Bob Dylan desde a infância, mas foi no segundo Rock in Rio que entendi quem foi o Bob Dylan, né? O carisma dele. Exato. Ele com aquela vozinha dele, parece um gato. Exato. Mas o carisma dele é fora da curva, né? Não é à toa que aqui no Brasil a gente, os dois maiores fãs dele é o Zé Ramalho e o Caetano, né? Exatamente. Acho que o Caetano, a cada 10 entrevistas que ele dá, em 8 ele cita o Dylan, né? Claro. Porque é incrível isso, né? Eu acho que tem esse lugar ele entendeu que é isso, que o artista se faz de quem ele é, e com as falhas, assumindo suas falhas, transformando suas falhas em arte, né? E é engraçado, você sabe que ele apronta umas coisas que quando estão enchendo muito o saco dele, ele sobe no palco com a guitarra desafinada e dane-se, né? Ele tem várias histórias dele, né? Eu tenho um amigo meu que é músico, foi assistir ele num show que ele estava fazendo, acho que foi
Atlanta, foi um negócio assim, não lembro a cidade direito. Ele falou, cara, mas a guitarra dele estava desafinada e o show foi bom do mesmo jeito, né? É isso. Sabe? E o cara ainda sobe tirando onda. Vocês querem que eu afine, eu não vou afinar, não, né? Eu já vi uma entrevista do Peninha, o Eduardo Bueno, aquele jornalista que estuda historiadores e tal, fala sobre história. E ele foi amigo, né, do Bob Dylan, ou próximo dele, de alguma maneira, não sei. E ele conta que o Bob Dylan, ele invadia o próprio show. Ele ia andando na rua e tentava entrar no show dele como bicão, como plateia, assim. Ele não entrava pelo lado pela entrada dos artistas, ele tentava invadir o próprio show. Então tem essas maluquices que são maravilhosas, né? Não, cara, que coisa legal. A gente está falando de uma questão que a gente começou esse tema, é um dos temas que para mim são muito caros hoje em dia. Mesmo dentro da arte, a gente fica o tempo todo querendo encaixar as pessoas em determinados pontos. O Gabriel é da MPB. E como se a gente pudesse reduzir um estilo musical a uma coisa, porque hoje eu pergunto, o que é MPB? Né? Você tem rock, você tem pop, você tem disco, você tem... Né? Dentro de uma sigla, você encaixa quase qualquer coisa. Você coloca o samba, você coloca, né, o pagode, né? E eu vejo dentro disso muito um anseio coletivo de reduzir as pessoas a determinadas coisas, né? O Jorge é cego, eu acho isso tão bonitinho, tão limitador, né? E quando você quebra, de alguma forma, esse script social, né, que você sai um pouquinho da curva, a pessoa fica, meu Deus, o que foi isso? Né? Por que ele bota uma guitarra saturada no meio do samba, né? Exato. O que você acha disso, Gabriel? Eu acho que tem uma coisa também, é outra coisa que eu tenho pensado bastante. Eu acho que a gente tem confundido cultura com arte. Eu acho que são coisas diferentes, coisas que são uma gasolina da outra e uma tão importante quanto a outra e uma movimenta a outra. É importante que uma dependente da outra, quase. Mas eu acho que são coisas diferentes. Eu acho que a cultura, ela é algo estabelecido, ela é algo que a gente se olha e diz, olha, somos assim. Que bonito que a gente é assim. Vamos pensar sobre isso, como a gente é ou como a gente foi, e vamos manter isso de alguma maneira, vamos elaborar isso de alguma maneira. Já a arte, eu acho que ela é um pouco... Tá, isso é legal, mas e se a gente mudasse isso aqui um pouquinho? E se a gente quebrasse isso aqui e olhasse isso de ponta cabeça? E se a gente virasse do avesso? E se a gente... Sabe? Então, eu acho que a arte, de certa forma, ela quer destruir a cultura para manter ela viva, sabe? Eu tenho essa sensação. Destruir no melhor sentido da palavra, se é que pode existir essa... Não, mas é maravilhosa essa forma de pensar, né? Muito legal. E dá para a gente fazer até um programa só sobre isso, né? Refletir sobre o papel de cada um. Até porque hoje também a gente utiliza muito o jargão cultural, da cultura, para poder falar, inclusive de arte, né? Uhum. Tá? A gente está fazendo isso aqui puxando o link também para a área da saúde, né? Claro. Fazendo umas ponderações, né? Mas é muito bom, gostei da reflexão, dá para a gente pensar bastante sobre isso. Claro. Gabriel, mas tem um outro tema também que é claro que você entrou nele, que eu quero explorar ele. A gente está num período que eu vou lançar agora no segundo semestre um livro sobre transtorno bipolar, onde eu coloquei 30 anos de experiência clínica atendendo pacientes, e eu falo, o primeiro capítulo eu falo da era do delírio. Uhum. Muita gente pergunta por que está tendo tanto caso. Eu falo, gente, a gente vive delirando. Uhum. As pessoas estão gastando muita energia, vivendo de fantasia, na religião, na política, no mercado de consumo. Né? Eu gastei um capítulo inteiro descrevendo que a gente está vivendo uma loucura coletiva, né? Agenciada, mercadológica. Porque eu vou morar num condomínio fechado e eu vou ter segurança, sendo que o vizinho da parede do lado, ele comanda o PCC, né? Uhum. É uma beleza, né? Como é que você vê essa questão? Que você entrou um pouco nisso, né? Que a gente está vivendo um cenário de fantasia meio bizarro, né? Como é que você tem visto isso também, até no meio da produção artística hoje? Você falando, eu fiquei pensando aqui, eu acho que tem um lugar
que a gente tem abandonado esse lugar. Eu acho que tem a ver, inclusive, com isso que eu falei da arte, da gente ter. Eu acho que a gente tem exaltado muito a cultura e pensado pouco na arte. E eu acho que a arte é um lugar que a gente tem para delirar de uma forma saudável, sabe? Sim. Porque ela é um delírio e ela é uma mentira que todo mundo sabe que é mentira, e mesmo assim a gente conta. Então ela é maravilhosa justamente por isso, por a gente saber que é mentira e que talvez essa mentira possa se tornar verdade de alguma maneira, né? Algumas dessas mentiras. Ou elas podem, de alguma forma, transformar os seus contrários, né? Agora, eu acho que por a gente estar deixando isso de lado um pouco, digo, na vida cotidiana, né? Eu tenho até uma fala do Gil falando que a arte deveria ser arroz e feijão, deveria ser banal. E eu acho que por a gente não estar lidando dessa forma com a arte, seja consumindo e seja fazendo, né? Eu sinto que a gente vive num lugar que a gente vai levando ao nosso delírio e acreditando demais nele, sabe? Então fica muito apegado à religião, não uma religião em si como algo ruim, porque eu acho que em si não é necessariamente algo ruim, pode ser uma interpretação de mundo que pode Sim. enriquecer, mas levar aquilo a ferro e fogo pode ser perigoso, sabe? Como algo que não tenha suas dúvidas, né? Eu acho que isso que é bonito da arte. Ela é uma mentira que está sempre provocando dúvida. E eu acho que essa dúvida é o importante. A gente está muito cheio de certeza, né? Dentro desse delírio. Então, Como é que você tem percebido a nossa realidade hoje, dentro dessa tua alma sensível, dessa tua alma de artista? em que sentido você diz? Mas geralzão, assim, como é que você está percebendo a turma que está à tua volta hoje, o nosso cenário mundial? Eu acho que a gente está cada vez mais isolado um do outro. E eu sinto que todo mundo está falando isso, mas ao mesmo tempo todo mundo se fecha, né? Eu fico pensando nesse lugar, eu fico tentando fazer esse exercício. Às vezes eu que vivo numa cidade tão grande que nem São Paulo, eu fico pensando assim, eu, eu lembro de no passado, e sem essa idealização do passado, mas eu lembro de no passado as pessoas, vamos parar e tomar um café à tarde? E hoje em dia eu sinto isso um pouco mais difícil, assim, sabe? Eu acho que as pessoas, mas daí é longe, daí até eu chegar, e daí a gente vai ficar só uma hora junto. Então é melhor a gente deixar para outro dia que a gente vai ficar mais tempo junto. E esse dia, às vezes, acaba não acontecendo nunca, assim. Daí as pessoas ficam cada vez mais isoladas. Então eu sinto que as pessoas estão solitárias, reclamando da solidão, mas ao mesmo tempo sem muita disposição de construir ponte, assim, sabe? Eu acho que as pessoas elas estão, e eu acho que isso vem inclusive dessa lógica coach assim que a gente vive, que eu acho que é um perigo enorme, esses coaches que ficam dando soluções de, eu vi Muita, inclusive oi? muita inflação de ego, você tem que Exato, se achar que você pode, né? Aquela coisa toda bizarra, né? exato. Que raríssimas vezes funciona e até retroalimenta a neurose de algumas pessoas, né? Exato. Eu vi um vídeo da Ana Sui e do Christian Dunker conversando, era um podcast muito bonito. E eles estavam falando um pouco disso, e a Ana Sui falou uma coisa que eu achei bem, bem interessante, que eu penso bastante, que é isso, essa lógica de eu preciso pensar primeiro em mim para ficar bem e depois eu vou pensar no outro. Não existe o eu sozinho, existe eu só vou construir o eu que está bem da cabeça com o outro, com o embate com o outro, porque também o eu que eu sou é também como as outras pessoas me veem, é também como eu me relaciono, né? Eu vou construindo o eu nesse lugar. Então eu acho que essa construção, que eu acho inclusive uma construção até, nem estou falando aqui de bicão no tema, né? Porque eu não sou da área da saúde mental, mas eu acho que tem um lugar até de uma construção de um narcisismo terceirizado, assim, sabe? A pessoa ela está sofrendo também por ficar achando que tem que seguir essa regra que o coach disse, né? Ou que o guru, ou que o líder religioso, ou que
que é o jeito certo de viver, né? E daí acaba Mas, se falando de pessoas e fazendo coisas que nem queria fazer, exatamente porque acha que é o certo a se fazer para ficar bem, né? mas, Gabriel, você não está de bicão no tema, não. Pelo contrário, você está melhor do que muito colega da área. Que a gente ainda encontra colega da área que estimula isso, né? Ele dá de comer para a neurose do outro, né? Uhum. Não, que você tem que ser empoderado. A pessoa não tem socialização nenhuma. Como é que você vai empoderar alguém nesse contexto? Né? A pessoa, em vez de se esforçar para ser mais agradável para conviver, não, compre um namorado reborn. Né? Ainda tem uma galera esquisita aí fazendo esse tipo de merda, né? Tá? Exato. Mas eu acho curioso, porque o que você está falando, a gente reflete na clínica social que a gente coordena. Ano Uhum. passado nós fizemos 92 mil atendimentos. Caramba, Né? Então, nós somos um dos maiores serviços de saúde mental do Brasil. que interessante. Né? Então, o que, que acontece, Gabriel? Se a gente fizer um Novis Fora, eu não estou falando de acho, eu tenho dados sobre isso. A queixa clínica que a gente mais escuta em consultório hoje, nem na área de saúde mental, é o isolamento e a solidão. Uhum. É isso que está fazendo jovens, adolescentes se mutilarem, porque ele não está mais se sentindo vivo, ele não se sente pertencente, para lidar com aquela agonia ele se corta. É Sim. isso que tem gerado casos pesados aí de suicídio, porque a pessoa não se vê inserida na família, não tem rede de apoio, ela não está junto. Então, isso que você está falando como artista é de uma gravidade extrema e bate muito dentro daquilo que a gente vê do outro lado da área de saúde. Né? Tanto é que a gente coordena aqui uma parte da campanha do Setembro Amarelo Regional. Né? Por isso que a gente está fazendo esses temas também, de fazer essa costura, essa liga. Porque a visão do artista reforça a visão nossa técnica também da ciência. Né? Que você não está errado, não. Já visto aqui em São Paulo, na minha terra, a gente reunia com os amigos para ir em show. Uhum. A gente ia todo mundo fazer a resenha na casa do amigo levando um violão. Exato, isso é mais raro, né, hoje em dia. Hoje em dia você não faz isso, né? Uhum. E eu sinto que tem um lugar muito doido que eu acho que a gente está vivendo como se a gente tivesse sempre, e talvez realmente estejamos, né, com uma câmera apontada para a gente. Então, eu sinto que a gente vive como se a gente tivesse que viver um script. Eu acho que as pessoas estão vivendo nesse lugar, e isso que me assusta mais. Que é assim, se fizerem tal coisa comigo, eu vou agir de tal jeito, que é o jeito certo. E não experimentando a forma de lidar, né? Então, assim, eu tive essa sensação muito num show que eu fui assistir, e eu lembro da plateia, em certo momento, gritar e sabe aquela coisa que a gente vê em DVD, lindo, sei lá o que, coisa assim, na plateia? E o jeito que a pessoa fez me incomodou tanto porque não pareceu que ela estava feliz e ela ficou tão emocionada que ela explodiu de ver aquela música. Parecia que ela queria aparecer e aquele era o momento da plateia aparecer, sabe? Então eu fico sentindo que obviamente que eu não estou falando sobre público não se manifeste, não é isso, pelo contrário, mas esse script, sabe, essas máscaras já colocadas de A se persona desajustada, né? Ela não está ali para viver aquilo e interagir com aquilo, né? Ela quer, às vezes, até brilhar, mas aqui em Goiânia, uns anos atrás, teve uma cena bizarra. Eu sou cego, né? Porque eu estava com uma ex-namorada, a gente foi assistir o show do Ney Mato Grosso. Uhum. A mulher invadiu o palco com o celular, ela queria que o Ney parasse de cantar, parasse de dançar para ela fazer uma selfie com o Ney. Todo mundo ficou chocado com aquilo. Primeiro, como é que ela furou a segurança, né? Segundo, cara, o cara vai parar de dançar e de cantar uma música que ele tá lá com toda a coreografia para poder fazer uma selfiezinha, até dó, né? Uhum. E eu acho que tem um lugar que isso que você me falou me lembrou de uma coisa. Tem um lugar que é assim, as coisas que são feitas no palco por um artista ou em qualquer espaço que o artista se expressa, elas têm valor, volta até ao começo do que a gente estava falando, elas têm valor pela alma pelo pensamento, pela alma, entre aspas, né, do que ele está pensando, né, não pelo ato em si. O ato em si, às vezes, é vazio. Então eu fico vendo
Qual seria o sentido, por exemplo, de um guitarrista hoje em dia subir no palco e queimar uma guitarra imitando o Jimi Hendrix? Se esvaziou o sentido disso. Ele só é um idiota, talvez, que está querendo replicar entende? E destruindo algo que é um instrumento que poderia ser usado por alguém, sei lá. No sentido do Jimi Hendrix, tem uma atitude política, tem um pensamento artístico naquilo, tem uma provocação. E outra, ele era amigo pessoal do Léo Fender, né? Então o Léo fazia 10 guitarras para ele por semana, se ele quisesse. Claro. Queimar $10 mil é assim, me dá dor no coração, que eu falo, não, dá para mim. Exato, mas acho que é o simbolismo da coisa que é o importante, né? Queimar por queimar não significa nada. Exato. E outro tempo histórico é outro, né? Uhum. Gabriel, eu queria. A gente vai chegar agora nos minutos finais da nossa entrevista, o tempo passa voando. Até que horas são, por gentileza? Agora são 3h54. Eita, olha que eu tô bom de cabeça aqui, né? Nós estamos gravando entrevista aqui no meio da tarde, né? Uhum. Gabriel, eu queria que você... eu tenho pedido para cada artista, cada pessoa que tem participado no nosso programa, para falar de 2 novos artistas que você recomendaria. Maravilha. Porque a gente quer fazer desse espaço nosso de pensar, né, arte, cultura, saúde, sempre trazer para o novo, né, para a gente acabar com aquela história que só tem coisa antiga que presta. Tá bom, ótimo. Eu vou falar então do Daniel Medina, um artista do Ceará, amigo meu, queridíssimo, grande compositor. Vou falar de quem? Eu vou falar do Juliano Eriston, também um grande cantor que eu conheci recentemente, maravilhoso. E eu queria falar também de 2 pessoas que não são da minha geração, são artistas mais velhos que eu, mas que são artistas incríveis que merecem um reconhecimento pelo trabalho deles, que é o Hélio Camali, que eu falei um pouco mais cedo, e a Neca Ayala. A Neca Ayala, que é uma compositora de Porto Alegre, que eu conheci no meio da pandemia. A gente fez parcerias nesse momento. E ela é muito incrível, assim. É uma compositora que depois se tornou minha amiga. A gente se conheceu pessoalmente depois. É uma grande amiga. Hoje está morando aqui em São Paulo. Que maravilha. Mas tem muita gente. Agora eu fui pego desprevenido, mas tem muita gente, assim. Tem muita... Não, tem. E aqui eu quero mostrar para quem está assistindo a gente que nós temos uma efervescência cultural no Brasil acontecendo. Hoje ela não veio para o mainstream, né? Ela está nos bastidores, mas tem muita gente legal produzindo coisas, né? Tá? Fiquem atentos a esses nomes que a gente está garimpando aqui, né? Se eu quisesse convidar, que boa parte do nosso público são pessoas universitárias, professores universitários, Gabriel, se eu quisesse convidar um professor para se apaixonar pelo seu trabalho, por onde que ele deveria começar? Que você fala assim, essa música é muito legal, isso aqui vale muito a pena. Um professor, tá. Eu sugiro começar pelo meu álbum mais recente. Eu acho que ele tem... Repete o nome para a galera, por gentileza. Não Aceito Ser um Só. Ele Não Aceito Ser um Só. Está em todas as plataformas. E eu sugiro começar por ele mesmo. Eu acho que ele tem ele tem muito do que eu penso, assim. Claro, agora já lancei ele já faz um tempo, já tenho pensado outras coisas, já tenho tido vontade de gravar mais, mas eu fiz ele pensando em cada detalhe, assim, sabe? Então, Não Aceito Ser um Só, em todas as plataformas. E sugiro também, de repente, ouvir meu single mais recente que eu lancei com o Marco Villani, chamado O Amor é um Ovo. Cara, eu escutei essa música, eu achei ela fenomenal. Cara, né, eu adoro o trabalho do Marco, eu não sabia que você estava com ele nessa música, não. Pois é. Dei risada pra caramba com essa música, né? Você sabe que essa música,
o refrão, eu tinha essa letra há muito, muito tempo atrás e eu não achava lugar para ela. Eu fiz melodia e não gostei, mandei para outra pessoa, também não gostei. E de repente um dia eu encontrei com o Villani e a gente estava conversando e eu falei para ele o refrão e ele já se emocionou e já sentamos e começamos a fazer o resto da música. Toca uma palhinha dela aqui pra gente encerrar. Claro. Pelo menos o refrão, que ela é um forrozinho, né? Ela é. Vamos lá. Só me ajeitar aqui. Deixa eu só tomar uma aguinha aqui, só para molhar o bico. Tá. Vamos lá. O amor é um ovo de onde nasce bicho bravo, buraco que eu mesmo cavo e sempre caio de novo. O amor é um ovo de onde nasce bicho bravo, buraco que eu mesmo cavo e sempre caio de novo. Nasceu um pássaro na nuvem do meu peito que sempre foi meio estreito, sem ninho nem agasalho. Um dia eu já fui gaiola, agora sirvo de galho. Até pra ser feliz eu me atrapalho. O amor é um ovo de onde nasce bicho bravo, buraco que eu mesmo cavo e sempre caio de novo. O amor é um ovo de onde nasce bicho bravo, buraco que eu mesmo cavo e sempre caio de novo. Choquei o tempo pra ver o que tinha dentro, procurando um sentimento que não me desse trabalho, mas a saudade é tartaruga, perdida no calendário, que dá rasteira em quem tá solitário. O amor é um ovo de onde nasce bicho bravo, buraco que eu mesmo cavo e sempre caio de novo. O amor é um ovo de onde nasce bicho bravo, buraco que eu mesmo cavo e sempre caio de novo. Não sei se tô mexido ou se tô frito, falando assim parece até bonito. Quem vai dizer? Nem sempre a sensação é muito clara. Se o coração bater com quem mirara, pode dar suspiro. O amor é um ovo de onde nasce bicho bravo, buraco que eu mesmo cavo e sempre caio de novo. Maravilhoso, né? Cara, eu ri muito dessa letra, né? E que buraquinho bom da gente cair nele. Não é? Ô, buraquinho bom. Ah, buraquinho ingrato. Né? Mas é isso aí, Gabriel. Eu queria escutar as suas considerações finais, né? Agradecer muito aqui a tua presença. A gente enrolou um pouquinho aqui para estar fazendo, né, essa entrevista, porque a gente está, né, garimpando os artistas, conectando e fazendo esse trabalho de pensar a nossa civilização, o que está acontecendo, o que tem de bom aí fluindo, né, trazer para as pessoas esse espaço de reflexão. E aí, Gabriel? Maravilha, eu quero agradecer, participar aqui do Alma Nua, agradecer você, Jorge, pelo convite, pelo papo, adorei. Agradecer também ao Guilherme, que está nos ajudando aqui na técnica, e convidar todo mundo a ouvir meu trabalho, me seguir também nas redes, @Gabriel de Almeida Prado. E é isso, procurem meu trabalho e manda uma mensagem lá que eu vou gostar de saber o que vocês estão pensando. Pode me xingar, pode me elogiar, pode falar o que quiser lá que eu vou gostar de dialogar.
Maravilha, Gabriel, muito obrigado. Galera, vamos seguindo, a gente vem entrevistando aí várias personalidades, pessoas que estão mostrando a arte do Brasil. A gente tem um cenário aí que eu falo, a gente tem muita gente talentosa, às vezes não tão conhecida, né, que vai estar fazendo a diferença cultural na nossa civilização. Bora parar de falar que só tem coisa boa lá para trás, que tem muita coisa boa que a gente ainda não conhece. Tá bom? Então, um grande abraço para todo mundo e até a próxima. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Valeu. Guilherme. Valeu.